Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos. O pessoal que está chegando agora pode se acomodar aqui, mais à frente aqui, vai facilitar a nossa discussão. Antes de iniciar a nossa apresentação aqui, vou fazer um apanhado aí do que estamos fazendo aqui. Hoje é um primeiro momento, ou talvez o último, né, dessa etapa. A gente tem uma discussão que é sobre esse projeto de lei complementar que está em tramitação aqui nesta casa, no Legislativo. E, por exigência da própria lei, a gente tem a necessidade de fazer estudos ou discussões públicas, né, uma ou mais de umas, e essa daqui é o primeiro momento onde a gente vai estar conversando sobre esse projeto que está em tramitação, né? Pode ser que a gente saia daqui já com um passo dado, ou certamente com um passo dado, né? E pode ser já para os vereadores continuarem com a sua discussão, né? O projeto vai continuar aqui seguindo os ritos da casa legislativa, ou a gente pode ter um novo momento onde a gente tiver uma construção de mais alguns itens que estão aqui. Então, antes de iniciarmos, eu quero só cumprimentar o presidente da Câmara, o vereador Carlos Leite Filho. Citar aí os vereadores Marcelino, o vereador Daniel, vereadora Marli, vereador Ladiomar. Vocês têm mais algum vereador aqui que estão presentes aqui conosco, que vão compor o nosso trabalho. Nossa Secretaria de Planejamento, secretária Cláudia, Gustavo, nosso diretor de planejamento, Marcos, lá no fundo, nosso chefe de planejamento, Rodrigo Machado, presidente do Conselho da Cidade, da Sociedade Civil Organizada, e que não sei se tem mais algum outro órgão representado, Ana Caroline, nossa servidora pública municipal, sociedade lá da São João Abaixo, né? Sejam todos bem-vindos. Fabrício, nosso fiscal de obras e posturas, sejam todos bem-vindos e espero que temos uma excelente noite aí. Então, declaro aberto a audiência pública para discussão, a primeira audiência pública para discussão do projeto lei complementar número 4 de 2023, que neste propõe uma alteração da lei complementar 92 de 2015, que trata do nosso plano diretor municipal. Eu vou passar aqui uma prévia de qual que vai ser o nosso protocolo da nossa audiência. Nós vamos ter um protocolo aqui de trabalho, uma ordem. Então, nós vamos iniciar com a apresentação do projeto, o que motivou, o histórico do que já aconteceu sobre plano diretor até o momento, desde 2015, lá da lei de 2015. Durante esse período, o Marcos, que está ali naquela última fileira lá, o Marcos Gustavo aqui na frente, a gente tem formulário para questionários, para perguntas, para sugestões. A gente faz questão de que vocês se identifiquem ali, coloquem a sua pergunta, pois quem quiser fazer uso da palavra pode fazer uso da palavra, ou senão a gente vai ler aqui, né, para ficar gravado. E também nós precisamos ter as evidências desse dia, né, assim como a lista de presença, está ali na entrada, a apresentação em si, a internet que vai estar aí nos assistindo e também disponibilizando lá uma versão web. Então, todas as sugestões que venham ser feitas, seja qual for o questionamento, a gente peça aqui nesse momento de apresentação, o pessoal se inscreva. O Marcos está ali no final, ou o Google aqui, eu gostaria de falar, tem como eu fazer um questionário, eu tenho uma sugestão, coloca ali que daí a gente vai ter uma etapa onde que nós vamos falar sobre essas propostas, sugestões, essa discussão, perguntas polêmicas, seja qual for, tá? E se caso a gente tiver novas propostas, sugestões que sejam relevantes, no dia de hoje a gente bota em discussão e votação para incluir também isso na pauta do nosso projeto, se assim for de acordo. A audiência ela é vamos dizer assim, uma câmara de construção para nos acompanhar. Som. Vereadores, a nossa composição legal. E por fim, nós teremos então uma votação do que a gente encontrou de trabalho nesse momento de hoje, tá? Isso tudo a gente documenta, registra, e ele toda essa documentação, a ata, as discussões aqui, elas vão para o nosso arquivo deste projeto, tá? E por fim, o encerramento.
Então, começando nossa apresentação, nesse período o pessoal já pode estar sempre se inscrevendo, tá? O nosso plano diretor em vigor, ele iniciou em 2015, com a Lei Complementar 92 de 2015, onde instituiu o plano diretor como está. Desde então, a gente não teve tantas alterações, tá? Tivemos uma alteração em 2018, onde que foi discutido sobre os usos permissíveis. Que foi isso? Discutimos em várias macrozoneamento, né? O que aconteceu no plano diretor? Definiu macrozoneamentos, né? Onde haveria um potencial específico urbano, por exemplo, aqui no nosso macrozoneamento prioritário urbano, e nas áreas mais limítrofes, ou urbano com não tanto adensamento, ou nas áreas um pouco mais externas, industrial, ou uso rural, ou até então alguma finalidade mais específica, como uma proteção de encostas. São macrozoneamentos. O que são isso? São regiões delimitadas na lei, onde que possibilitam a gente ter determinados usos, seja de um uso agrícola ou um uso industrial. Então, cada local ali tem um tipo de uso que a gente chama. É um anexo da nossa lei, né? O anexo onde que define os tipos de uso, e naquele momento, após a instituição do plano diretor, muitos desses lugares ficaram com restrições de alguns usos. Durante essa transição, ainda haveria em várias regiões que necessitavam de um uso misto, como, por exemplo, a gente ter uma grande área predominante retroportuária, que é na margem da rodovia até o porto, e nessa área você não poder ter uma residência, por exemplo, né? Ou num uso industrial, que era predominante no bairro Três Barras, a gente tinha um uso predominante industrial e não poderia mais ter uma residência, e vice-versa. Tá? Então, isso às vezes não quer dizer que aconteceriam muitas transformações drásticas, mas geralmente impedia qualquer alteração legal ali. Às vezes, o cidadão precisava fazer uma reforma na sua residência, mesmo já morando lá, não conseguia emitir um documento, uma viabilidade de construção por não permitir um uso, né? Então, a gente criou com essa alteração os usos permissíveis. E a primeira vez que foi discutido sobre a expansão. Por exemplo, foi definido um macrozoneamento, né, área urbana aqui, e eu estou lá com um terreno que está num zoneamento e no outro. Como que eu consigo fazer essa expansão? Não se tinha um critério. Então, também em 2018, criou-se um primeiro critério que poderia se expandir o zoneamento dentro da mesma matrícula ou em mais de uma matrícula, se fossem os mesmos proprietários. Isso tudo acontecia já até então, tem acontecido várias ocasiões onde o pessoal faz um protocolo, né? Na própria lei ali foi definido que para tu conseguir fazer essa expansão ainda tinha que passar por um parecer de desenvolvimento econômico, tiveram diversas discussões, temas, e também foram, nessas reuniões, nessas discussões e nesses projetos que entraram desde 2018, foram criando-se novas necessidades, muitas delas estão aqui incluídas nessa proposta de hoje. Depois disso, em 2019, foi feita uma alteração pequena na lei, delimitando lá na área da Estrada Bonita, lá era predominante área de APP, a área rural de preservação ambiental, por exemplo, era o zoneamento, onde se não poderia, por exemplo, ter um restaurante, como tem lá, né? Ou quem tinha sua propriedade rural não poderia fazer uma geleia e constituir um CNPJ para vender a sua geleia, por exemplo. Então o pessoal necessitava de um amparo legal para promover o que eles promovem lá hoje, que é a Estrada Bonita, por exemplo, né? De turismo rural, o cara ter a sua produção com um valor mais agregado dentro da propriedade rural, e essa lei, essa alteração fez isso, né? Transformou lá numa área rural, aquele quadrado lá, onde que tem esse tipo de exploração. Dentro disso, o que a gente tinha antes? A gente tinha vários estabelecimentos comerciais lá que atuavam na informalidade, porque o cara não conseguia abrir um CNPJ lá na área de garuva, né? Porque não permitia. A lei não dizia que aquele uso não podia lá. E assim o pessoal acabava constituindo um CNPJ em Joinville, acabava gerando conflitos, porque um ficava pressionando o outro e o nosso papel apenas como poder público acabava sendo lá fiscalizar e às vezes até tirar o sustento de alguma família. Então, promovemos uma alteração legal para que eles pudessem ser assistidos, e assim hoje estão lá com as suas empresas constituídas, várias, evoluiu bastante. Não mudou a característica das propriedades, apenas os proprietários conseguem ter uma atividade voltada para
comércio, um serviço, um turismo, e não simplesmente agrícola. E também foi tratado sobre o desmembramento, porque na lei original, lá na 92, na própria lei ele falava que quando eu fosse desmembrar uma área, eu tinha que usar os mesmos parâmetros que se eu fosse parcelar o solo, fazer um loteamento da área institucional, área verde. O desmembramento é um procedimento diferente, porém na lei original não tinha uma regulamentação. Então regulamentamos aqui também. Depois, com a lei complementar, foi em 2015, a gente... 2015 não, ali ficou 2015, foi 2022, foi ano passado, discutimos ali para criar um setor de interesse social no loteamento Zatar, no Rio da Onça, visto que a gente tinha que construir algumas moradias ainda oriundas do ciclone, pessoas que perderam seus imóveis, que não tinham como construir no próprio imóvel. Quais eram? O cara tinha um imóvel lá que era numa área da APP, caiu a casa, o município não consegue construir por ser uma área da APP, tem que realocar, vai para um imóvel. Esses imóveis têm que estar num setor de interesse social. Criamos, né, nessa expectativa, iniciamos um procedimento lá, porém, quando foi fazer a documentação, a matrícula era uma matrícula antiga, um projeto antigo, não tinha retificação, tinha que se retificar, acabou ficando inviabilizando o projeto lá. O município, então, deslocou a construção das habitações para outra área pública, que está acontecendo, porém, para fins de finalizar a documentação, ela precisa ser uma 6 também, que é um setor de interesse social, senão eu não consigo alocar pessoas vulneráveis em cima de um equipamento público. Essa é uma das propostas de hoje, né? Então, assim, a gente teve 3 alterações após a redação original, que foi em 2015, e até 2025, que é fora o ano que vem, no próximo, todo o plano diretor tem que ser revisado, porque ele tem que ser revisado completamente em 10 anos, né? Imagina o que mudou tudo de 2015 para cá, né? Se a gente olhar só pelo nosso celular, mudou bastante, né? A nossa vida também, as coisas mudaram bastante, né? Então, a legislação ela é criada e à medida que as coisas vão se transformando, ela vai se ajustando às nossas necessidades ou oportunidades. Então, hoje, nesse projeto de lei complementar, são 2 objetivos. Temos 2 artigos principais. Um é a implantação da 606, são vários setores de interesse social já constituídos dentro do nosso município, e ali seria uma área de equipamento público, no final do loteamento Jorge Paula, onde há uma área pública, porém apenas ela não tem essa denominação, né? Não é um setor de interesse social, ou seja, eu não posso depois transferir esses documentos para os vulneráveis. E o outro tema é sobre as zonas de expansão. Por quê? Lá da 2018, quando foi criado o critério de expansão, tem se discutido isso muito nos nossos conselhos e o pessoal tem demonstrado uma insegurança ou muitas vezes acaba sendo burocrático demais quando vai discutir, às vezes, sobre algum empreendimento ou qualquer outro projeto que pretende-se ou que venha a ser desenvolvido no município de Garuva. Então, muitos desses conselhos, dessas discussões não tramitaram no nosso Conselho da Cidade, porque a lei dizia que ele deveria tramitar no nosso Conselho de Desenvolvimento Econômico, e diversas vezes, por mais que tenha acontecido alguns projetos de expansão desses, seja pequeno ou maiores, o pessoal não enxerga a segurança jurídica suficiente da forma como está para o momento que vivemos hoje. Talvez lá em 2018 estava atendendo a nossa necessidade, ou a necessidade da comunidade, tá? Então, a gente criou uma nova, vamos dizer assim, uma nova forma disso acontecer. Então, são 2 artigos, as justificativas são essas, né? A construção das moradias, que é a instituição das 6, que já estão acontecendo no estado de Santa Catarina devido aos danos causados, é um dos artigos. E o outro é organizar as expansões futuras com a criação de novos critérios e zonas de expansão, proporcionando viabilidade aos contribuintes e investidores perdurarem em nosso município. Pode passar. Então, esse artigo, o primeiro artigo onde nós estamos criando a 6, vejam aqui, estamos com o nosso entroncamento, o sinaleiro, temos aqui no final da Jorge Paulo um amarelinho, que é uma área pública, é a gente definir apenas naquele equipamento público esse setor. O setor de interesse social, ele é um setor bem específico, que tem um parcelamento de solo bem específico e tem a finalidade apenas de abrigar moradias populares para pessoas em situação de vulnerabilidade.
E o segundo item é a criação das zonas de expansão. Cláudio, aqui, o que é um macro zoneamento aqui nesse mapa? A gente vai ampliar esse mapa e vamos falar bastante dele. Tá? Esse aqui é o mapa da nossa cidade. Toda essa área verde escura aqui é um macro zoneamento, chamado de área de proteção permanente. Aqui nesse marrom é uma área rural, assim como esse outro marrom. Tem mais alguns trechinhos no meio ali que também ele se enquadra. Então, isso são macro zoneamentos. Veja que cada cor em destaque dessa, ela se trata de um macro zoneamento. Lembrando que aqui estamos para o eixo sul e aqui na parte de cima para o eixo norte. E para lá o eixo leste, né, onde que vai para as praias. Então, veja ali, tem em destaque uma grande área vermelha. Né? Toda essa área vermelha, ela margeia a nossa rodovia contorno sul, vai pela SC 417 até SC 415 até as nossas divisas. Numa faixa predominante de, em média, 500 metros perpendicular a cada rodovia. Chama-se Zona Especial de Predominância Industrial e Logística. Está bem em destaque. Então, por exemplo, assim, o que é essa expansão agora? Onde que estão as zonas de expansão? As zonas de expansão são esses rosas. Aqui embaixo a gente tem alguns rosas aqui, que são zonas de expansão. Temos um rosinha aqui que pega na Alfredo Elmer. Já temos uma área que inicia aqui do São João abaixo até a rua Estrada Tamanduá, se não estou enganado, que é uma estrada municipal ali. E aqui no canto pega lá no Sol Nascente. Vamos justificar também outro fator que nos gera esse desenvolvimento urbano ou industrial e que ele é muito predominante no nosso município. 3 eixos principais a gente tem a rodovia BR-101, é um eixo principal de desenvolvimento, por ser um corredor, uma rodovia federal. Nós temos um outro eixo principal, que é a rodovia que liga o Paraná, pela nossa SC 417, e o contorno sul com a rodovia ao Porto. E temos um terceiro eixo principal, que é o nosso gasoduto, que é essa linha vermelha aqui, ó, gasoduto, oleoduto, tem todo um... Porque isso são eixos principais de envolvimento. Todos eles são segmentos de transporte, todos eles servem para transportar, para haver movimento de carga, serviços, outros, né? Então são eixos principais de desenvolvimento. E ainda assim temos outras características predominantes. Porém, esses 3 eixos, que são modais de transporte, que se chamam, que são o rodoviário e o duto, eles predominam no nosso município e nessas regiões próximas tem um grande potencial de desenvolvimento, ou uma grande procura, ou grandes transformações, ou grandes discussões, por exemplo. Tá? Vejam que tem algumas zonas de expansão predominante ali, próximos a esses eixos. Né? Gasoduto aqui, tanto aqui quanto aqui. Rodovias. Né? Temos outras, como a parte da Bahia. Né? Isso aqui é uma área de preservação, área escura preservação. Pode abrir o mapa, vamos ampliar um pouco agora para a gente entender o que é cada um deles. Então, o que a gente pretendeu com a criação da zona de expansão? Ainda assim, aquela pessoa que tem a matrícula, está só a sua matrícula sendo afetada, ela ainda pode se beneficiar e expandir dentro da sua matrícula. Porém, às vezes a gente tem, hoje não é só simplesmente uma... vamos dizer assim, a matrícula ou o proprietário, que ele é um fator de geração de oportunidades. Às vezes a gente tem uma divisão, por exemplo, de uma linha de zoneamento aqui, e o cara às vezes está colocado um pouquinho do lado, não mudou em nada a característica do terreno, tem o acesso pelas mesmas vias, porém às vezes ele está sendo, vamos dizer assim, não gerando oportunidades, né? Porque ele não pertence àquele zoneamento, mas ele possui a mesma característica, está na mesma via, ou tem o mesmo acesso, tem a mesma infraestrutura, simplesmente por uma questão de macro zoneamento, ele não consegue ser afetado. Então, o que a gente pretende? Vamos começar de baixo para cima aqui, Claudio. Toda essa área amarela é uma zona predominante industrial. Né? Aqui é uma zona até bem mista hoje, tem bastante moradia, há uma tendência muito grande de haver um adensamento ou uma transição urbana nessa região, não simplesmente afetado pelo município de Garuva ou pela rodovia, mas também pela influência do município de Joinville nessa região. Hoje, para quem vai a Joinville, a gente vive aí trânsitos incansáveis, às vezes, né, porque todo mundo de lá mora
numa região predominante e sai na mesma hora para o mesmo lugar para ir para o seu serviço que também está em outra região predominante industrial ali na Zona Norte, né? Então, também está se estudando em Joinville, está havendo essas discussões, porque eles já viram um potencial grande na área, na região norte de Joinville, na ligação com Garuva, de também ali ter um adensamento urbano, pois facilitam os recursos. Hoje é fácil de a gente transitar ali, principalmente nas épocas onde que teve as paralisação de rodovias aqui, quando teve o desbarrancamento ali. Essas áreas eram as vias onde nós conseguimos transitar para se deslocar entre as cidades. E já existe um certo núcleo urbano, com um parcelamento de solo um pouco maior, não são lotes pequenos, maiores, mas também tem sido um atrativo. O cara sai da Estrada da Palmeira ali, já chega no Rio Bonito, já há uma característica de bairro, né? Não simplesmente de área rural mais. Então a tendência aqui é ter essa adensamento urbano, e principalmente porque temos algumas indústrias, seja na área de Joinville, na região norte, muita indústria, onde que tendo núcleos urbanos próximos a esses polos facilita a locomoção dos colaboradores, dos funcionários, e vice-versa. Também o pessoal não fica enfrentando muito trânsito. E para nós também, né? Nós temos já uma região com algumas indústrias ou maiores indústrias aqui alocadas que também tem essa necessidade e que muitas vezes tem dificuldade porque está todo mundo aqui em Garuva morando no nosso núcleo urbano aqui, né? Não teria uma imagem, eu sei que essa é satélite, mas uma imagem mais definida para a gente conseguir se localizar melhor aí onde, claro, eu entendo que a entrada é difícil para o Joinville, mas para o pessoal entender melhor, se situar melhor aí uma outra imagem mais definida. Então, cara, até podemos ter imagem mais definida, mas daí não vai ter a cor, né? Mas vamos localizar aqui, ó, nesse tempo aqui, ó, nessa área verde, é o nosso Morro da Brejaúva, tá? Morro da Brejaúva, ou seja, tem a Marcegalha, Morro da Brejaúva, comunidade da Três Barras aqui, ó, esse cinza é o núcleo urbano no Três Barras, ali, tá? Então aqui Estrada Palmeira, então a região de adensamento urbano dessa região é mais próximo à área da Estrada Palmeira, aqui na região do Três Barras, aqui em direção ao Palmital. Essa aqui, ó, será a zona possível de expansão, possível, né? Uma zona permissível, tá? Porque a zona predominante industrial é aqui. Então aqui, ó, nesse meio tinha ficado de fora aqui. Qual que é o sentido desse... O cara às vezes está com uma propriedade aqui no meio, ele não... Está cercado de um macro zoneamento industrial e não muda em nada, porque também está no Três Barras, também está no lugar e ele não tem a possibilidade de desenvolver. E aqui na margem mais próxima à área da Estrada Palmeira, tá? Ao lado de cima da BR, aqui ó, a BR, rodovia. O nosso macrozoneamento ele ultrapassa a BR, porém, a gente tem um outro aqui nível, que é a faixa rodoviária, né, onde que, a partir do Urubuquara aqui, ó, em frente à Marcegalha, esse trecho aqui, e a partir desse Urubuquara o cara poderia ter a possibilidade de expansão, que é uma área onde que não tem muita vegetação, é área rural já, predominante rural, e é uma área potencial para atrair empreendimentos de serviços por conta da rodovia. Faixa rodoviária significa que uma faixa, por conta da rodovia BR-101, predominante para desenvolvimento de apoio, serviço ou até alguma atividade industrial possa vir, assim como tem a Marcegalha que está do lado de cá da rodovia, porque não o cara poder botar uma indústria do outro lado? Só de um lado da rua ou não, né? Mas pelo plano diretor não consegue, porque indústria tu vai conseguir colocar no amarelo. Já aqui no vermelhinho tu não consegue, mas tendo que o terreno é o mesmo, né? Salvo onde que tem as áreas de APP, né? Ou área de preservação. Então esse é uma das zonas que possibilitará a expansão. Na Alfredo Elmer, vejam que a gente tem um rio que corta, então do lado da Otto Reder nós temos uma área urbana de adensamento especial. O que significa isso? Que não é prioritário, mas ela tem um uso especial, já permitindo um adensamento urbano, que de fato já existe ali também. Na Alfredo Elmer também, mais predominante rural ainda na Alfredo Elmer. Só que a característica dos terrenos, ambos os lados do rio, são os mesmos. Tem um misto de área rural com um misto de área urbana, alguns comércios e serviços, porém, na Alfredo Elmer o zoneamento não permite inúmeras situações. Então a gente espelhou desse zoneamento que o cara consegue fazer do lado da Otto Reder, possibilitará também o cara poder fazer do lado da Alfredo Elmer,
principalmente no desenvolvimento turístico, comercial, para serviços, para um desenvolvimento mais do que tem ali mesmo. Só que para fins de documentação e legalidade, hoje, a pessoa às vezes não consegue. Tá? Pode descer ali São João abaixo, sentido aqui leste, onde a gente tem uma grande área industrial, que é o azul. O azul aqui na área sul também é o mesmo zoneamento. Aqui a gente tem um fator predominante, que é a possibilidade da implantação de uma usina termoelétrica, que deve acontecer aqui próximo ao entroncamento com o Palmital. Já está dentro dessa matrícula da termoelétrica, todo ele industrial, o uso industrial. Porém, ali tem uma característica especial. Por quê? Por que a termoelétrica tem essa pretensão de instalar ali? Por causa que esses fatores de geração de energia, eles desenvolvem onde há alternativa, há oportunidade para acontecer. Você não vai colocar uma hidrelétrica, por exemplo, onde não tem queda para tu ter geração de energia. Ali, o que são os fatores que geram essa oportunidade? A gente tem um duto de gás bem próximo, né, que teria uma alimentação suficiente para isso. E a gente tem um grande curso hídrico onde que seria possível captar água para aquecer e fazer a geração e devolvê-la lá num espaço lá para baixo, lá, né? Capta geralmente aqui numa área mais para cima e vai devolver a água lá embaixo com os devidos controles. Então não é aqui no Três Barras ali que vai conseguir instalar uma termoelétrica, porque ali não tem esse potencial. É ali que é o potencial para essa geração de energia. Assim como quando o cara vai implantar uma usina eólica onde que tem vento, não onde que não tem. Certo? Novamente, essas coisas acontecem por alguns eixos de desenvolvimento. Um deles que eu citei no início, que é o nosso oleoduto e o gasoduto. Então, o que acontece? Quando se constrói um empreendimento desse, você pode abrir ali, Cláudia, eu tenho um arquivo que é do estudo onde que o pessoal identificou e mapeou essa área, esse NT aqui. Eles mapearam esse nosso zoneamento. Pode ir para baixo, tem uma imagem bem legal. Isso, essa imagem. Pode ampliar um pouquinho. Eles mapearam esse nosso levantamento e eles falam que, não é que eles falam, isso é uma prerrogativa para licenciamento ambiental, que para essa empreendimento poder participar de um leilão de energia futuro, toda essa área indiretamente afetada, ela deve estar dentro de um zoneamento urbano. Tá? Por quê? Por causa que se ele vai ter um impacto, por mais que seja, vamos dizer assim, só de a gente saber que lá existe um empreendimento daquele já é um impacto, né? Tu visualizar é um impacto, tu escutar um barulho é um impacto, né? Às vezes não vai mudar em nada a vegetação, não vai mudar em nada ali a característica dos imóveis em volta. Mas ela é há uma área indiretamente afetada, que eles chamam. Qual que é diretamente afetada? Onde que se constrói o negócio mesmo, né? E no entorno é a área indiretamente afetada. Então, o que são essas curvas aí de desenho ali? São, vamos dizer assim, raios definidos, que é o impacto do som. Qual que é o som? Vamos pensar ali, ó, o verde, que é o mais longo, é 45 decibéis. 45 decibéis, se nós todos ficarem em silêncio aqui, capaz de dar 45 decibéis, tá? Certamente, com eu falando aqui, deve estar na casa dos 70, 80 decibéis. Só que isso, vamos pensar assim, vamos dizer assim, um barulho constante vai fazer parte do nosso dia a dia. Então, por isso criou-se aquela zona de expansão aqui, para pegar e, vamos dizer assim, já que o cara vai ter uma propriedade afetada ou vai desenvolver ali em volta, nada mais justo ele também se beneficiar, se for benéfico disso, né? Então, se não estiver afetado, ele não tem possibilidade, né? Pode voltar lá para nossa área. Então, a gente traçou uma linha reta lá da via que já tem um zoneamento, né? Separamos aqui, isso foi uma sugestão do trabalho no Conselho da Cidade, onde a gente simplesmente traçou uma linha reta lá, e aí ficava aquela confusão, tá? Mas o cara, toda essa área industrial, ele vai poder expandir aquele zoneamento que faz divisa com a área de expansão, então eu posso trazer um zoneamento logístico até aqui. Não. Trabalhou-se isso e discutiu, então, definir uma linha ali para que até ao meio ali da rodovia aqui possa se fazer uma expansão predominante industrial e toda essa região aqui que afeta hoje o nosso São João abaixo,
ser uma predominância, poder ser afetada uma predominância urbana de adensamento secundário, isso que não é prioritário. Prioritário é só essa área central. Secundário que é uma área mais limítrofe. Então essa é a proposição para essa área aqui. Então a gente tem aqui um traçado, vejo que aquele morro lá, ele aparecia ali na imagem anterior, ali da área afetada, todo esse entorno aqui, que seria toda a nossa parte da reta aqui, sentido ali até o entroncamento lá com a rua, teria uma zona permissível para expansão. Pode puxar, tem mais uma última ali, que aí já é predominante, uma zona predominante de expansão para a área logística, porque é no bairro ali Sol Nascente, onde que por se cortar aqui agora o novo gasoduto, toda aquela região ali tem sido bem predominante, bem estudada, bem, vamos dizer assim, cheia de oportunidades para aquela característica ali, pela proximidade aí com o porto, que está bem próximo ali, e por ser cortada aí por um eixo de desenvolvimento que é o nosso oleoduto. Então ali também foi criada uma possível zona de expansão que circunda aqui uma área de proteção das encostas ali. Eu acho que era esse. Então, vou passar agora como é que ficou essa redação, então. Tudo isso vai estar ali esse desenho, a gente vai transformar numa escrita que está lá na lei. Então, a gente tem o primeiro artigo. Vai ter que ampliar um pouco aí, Cláudio. Eu vou simplesmente falando. A gente vai ter o primeiro artigo, que é a instituição das 6. Vou criar ali um artigo segundo, que é o que eu digo, que essas 6 vai pertencer à área urbana. No artigo 3º do projeto de lei, a gente vai criar aqui, então, a nossa definição do que é o setor de interesse social. Então, a nossa 6.6, ele é apenas de interesse social para fins de equipamentos públicos. O outro artigo do nosso projeto, pode passar, que é onde que a gente vai falar, então, da nossa criação da zona de expansão. Na lei original, o texto que fala da zona de expansão é o artigo 56, então lá no artigo 56 da lei 92, ele fala de expansão, então nós criamos o 56A. Onde que a gente cria a zona de expansão, os EPCs, áreas adjacentes ou limítrofes a macrozoneamento já existente. Então, vejam que não foi criado uma zona de expansão onde que não faz divisa com nenhum zoneamento já existente, porque não teria sentido. Se é uma zona vai expandir algo, né? Não é um novo zoneamento. Que possuem a mesma característica morfológica e que são passíveis de expansão do macrozoneamento urbano, mediante aprovação de projeto de implantação apresentado junto ao órgão de planejamento competente, mediante regulamento específico do Poder Executivo. O que é esse regulamento? É um decreto. A gente já tem a minuta do decreto, vocês vão ver que não vai ser tão simples assim também ainda, vai ser bem criterioso. E que isso aí vai fazer parte, o parágrafo diz que esse ali vai ser o mapa que vai compor a zona de expansão que a gente acabou de apresentar. Então, o que é uma zona de expansão? São áreas onde que tem divisas com os zoneamentos já existentes, que tem a mesma característica de terreno, o cara às vezes vai poder expandir mesmo que ele não esteja dentro de um zoneamento, né? Que ele não esteja contido ali dentro de um zoneamento, ou seja em mais de um zoneamento, ou esteja o mesmo proprietário. Às vezes ele é ao lado de um zoneamento, e ele tem a mesma característica, cumpre os requisitos, vai conseguir aprovar um projeto, por que não possibilitar ele desenvolver? O artigo 4º, daí a gente só replica ali a nossa tabela de usos admitidos e permissivos para ficar atualizado. E, simples assim, entra em vigor na data de publicação. Vamos passar ali um pouquinho o decreto, pega ali no nosso projeto daqui, deixa que eu vou ler aqui o que vai precisar, o que é esses requisitos que vão ter que ser cumpridos aí. A sugestão. O decreto vai regulamentar a zona de expansão como área adjacente ou limítrofes a macrozoneamento já existente, que possui a mesma característica morfológica e que são passíveis de expansão, que é o que está na lei. São requisitos para aprovação do projeto de expansão do macrozoneamento na zona especial ali de expansão.
A permissão apenas sobre áreas rurais é um requisito. Imóveis que façam frente para rodovias ou estradas que estejam contidos em mais de um macrozoneamento ou que sejam acompanhados de projetos de parcelamento de solo que contemple a abertura de novas vias. Ou seja, se eu quero expandir uma área onde que não tem uma via aberta, que já não tem o mínimo de infraestrutura, vai ter que se promover, então, um loteamento, seja ele industrial ou urbano, para tu conseguir, seria mais para desenvolvimento urbano. Se eu vou expandir uma área industrial que não esteja contida dentro do loteamento e que não tenha frente para alguma via, a gente já não cumpre o requisito, né? Não vai ficar uma área isolada, por exemplo, né? Ele vai já ter que fazer parte de uma infraestrutura. Propriedades com características do macrozoneamento a ser expandido. Por exemplo, a gente vai ter lá dentro dessa diversos tipos de propriedades, umas com mais área verde, umas com mais área de APP, umas sem nada, outras... Então vai ter que ter essa mesma característica, né? A legitimidade para protocolar os pedidos de expansão de macrozoneamentos será quem que vai poder fazer? Do proprietário ou promissário comprador, do legítimo possuidor, do representante legal dos legitimados nos itens anteriores do artigo, desde que devidamente constituído. Ou seja, se tu não for o proprietário ou o possuidor, tu vai ter que denominar alguém para protocolar um projeto. Não é qualquer um que pode ficar protocolando projeto de área lá na prefeitura para expandir, né? Pedido de expansão. Será necessário apresentar a seguinte documentação: o requerimento, um ofício com o nome da empresa ou do proprietário, documento CPF ou RG do proprietário, ou o contrato social com a última alteração e o cartão CNPJ para pessoas jurídicas, escritura, contrato ou matrícula no registro de imóveis atualizados, espelho do imóvel com o zoneamento, né, a nossa consulta de viabilidade já vai ter que ser feita, um termo de responsabilidade, certidão negativa dos débitos municipais, projeto de implantação indicando os macrozoneamentos, indicação do sistema viário existente, localização do imóvel, apresentação do memorial descritivo contendo a situação conforme matrícula imobiliária e situação proposta, indicando em projeto o norte verdadeiro, um arquivo KMZ e DWG referente ao projeto e uma anotação de responsabilidade técnica, uma RT. Então, esses serão os requisitos, né? Então, vejam que por mais que a gente já esteja dando a possibilidade, ainda vai ficar bem não é restrito, vai ter que cumprir bastante etapas ainda para, vamos dizer assim, evidenciar com documentos, né, essa segurança jurídica para o poder público e para os órgãos de conselho ali, seja desenvolvimento urbano, desenvolvimento econômico ou conselho da cidade, para que sempre que houver novos estudos ou qualquer pessoa quiser ficar sabendo o que está acontecendo, os documentos são públicos e está ali para quem queira consultar e seja qual for a situação, tá? Muito bem. Findado essa parte, a gente pode ir para as proposições, debates, sugestões. Deixo a palavra livre aí para quem queira fazer uso, só peço que o pessoal que queira fazer uso para a gente inscrevê-los, né, pegar o nome pelo menos, ou se quiser que a gente leia, a gente lê ali, tá? Quem quiser, tá em discussão. Vamos colocar aí 20 minutos, se precisar a gente amplia. Vereador Ladimar. Boa noite a todos. Eu só queria aqui, Márcio, sugerir, né, ao Conselho, hoje aqui representado pelo Rodrigo Machado, para que a gente dividisse, né, a região sul e norte, aqui mesmo na Câmara de Vereadores, se o presidente permitir, tenho certeza que permite, de nós nos debruçarmos, né, em cima dessas expansões aí, porque eu já vi que o intuito também é mexer por causa dessa usina termoelétrica ali, né? E me assustou ali um pouco até onde vai o zoneamento urbano, ou teria que ir, né? Para ela estar participando aí da venda de energia e tudo mais. Eu observei ali, quem conhece o São João Baixo, tá aqui o seu Hermes, o seu Silvio Krieger, o seu Valdir aí, o pessoal. Ele pega até atrás da fazenda do seu Dercílio Penske
e aonde também chega na propriedade do seu BR, que é inclusive um vizinho da minha propriedade, e só essa propriedade deles são 700 hectares que ele tem ali, divisa comigo, que vai até a divisa de Guaratuba, naquele vargedão enorme ali, tudo na mina velha, assim, sabe? Então eu acho que, claro, o progresso é assim, mas eu acho que abre um precedente muito grande para aquilo ali se tornar sei lá, chega a dar medo, na verdade, sabe? De uma área tão enorme, ó, aquela ponta, bem lá em cima ali, ó, aquilo ali já é uma propriedade desse meu vizinho que eu estou citando, e esse terreno ali para trás tem mais de 600 hectares, que vai até o Paraná, e a gente sabe que se uma matrícula atingiu ali 100 metros dentro da propriedade, toda a matrícula já automaticamente ela está dentro do perímetro, né? Então eu só fico meio preocupado com isso também. Vou dizer assim que seria uma preocupação, um questionamento, né? Acho que a gente pode evoluir aí nesse diálogo lá de Omar. Ali, ó, tá vendo aquela ponta vermelha? Eu sei onde que é essa propriedade desse rapaz que tu falou aí, do BR, eu já estive lá. A propriedade fica bem na ponta ali, ó, onde que é o final da estrada Tamanduá. E já é pertencente a um zoneamento logístico, tá? Então, hoje, se ele tivesse um projeto para expandir dentro desses 700 hectares, pela legislação que existe, ele já poderia, tá? Vejam que na nossa proposição, ela vem uma expansão reta aqui, né? Ali é vamos dizer, uma curva onde que... Por que existe essa ponta? Isso aqui não é a ponta da expansão, tá? É o estudo do dissipação do som que a termoelétrica fez com base na característica daquele local. Aqui não tem tanto morro, né? É uma área mais plana, então a tendência é esse som se alastrar um pouco mais lá para dentro do que para cá, tá? Por isso que tem essa, vamos dizer assim, essa ponta ali, né? Então, o que a gente espera é dar a possibilidade para todos que estão aqui, né? Se eles já vão ser afetados, seja, às vezes, lá para frente o cara receber uma indenização, por o cara não poder mais tirar o mato de cima ali, porque isso é predominante para conter ali a dissipação do som, né? Hoje ele ele não está afetado por nada, ele vai ser afetado na mesma proporção, certo? Então, estando dentro de um zoneamento urbano, você dá a possibilidade. Ao mesmo tempo, também aqui a gente tem nessas áreas, a gente tem alguns cuidados que a gente tem que adotar, principalmente quando a gente vai expandir a possibilidade da área urbana que eu digo é para moradias, não área industrial, tá? Embora tudo se trate como área urbana, tanto industrial como residencial, mas vou tratar a área urbana como a área da moradia. Geralmente, onde a gente não permite que se façam as coisas e que tem aquele potencial, acabam acontecendo as informalidades. Sejam quais elas, parcelamento irregular de solo, que é uma coisa que a gente vivencia aí frequentemente. Qual que é a possibilidade que nos resta quando acontece isso? Vou lá exercer o poder de fiscalização e puno aquele cidadão, né? Ele vai responder com punição, vai se incomodar, né? No São João Abaixo acontece isso. A gente já evidenciou e já acabou acontecendo essa punição, vamos dizer assim. Né? As pessoas fracionam lá, estão vendendo em alguns núcleozinhos ali, e daí, dali a pouco vem indicação dos próprios vereadores, precisamos denominar uma rua lá, que tem lá uma rua lá que precisa denominar, porque foi aberta, não existe, não é regulamentada, né? E acaba ficando precário no serviço público, precisa levar água, precisa de extensão de rede, porque não tem iluminação pública. Mas como que acaba acontecendo isso, né? As coisas vão evoluindo na informalidade, e a hora que a gente, o poder público consegue identificar, não lhe restam alternativas a não ser a punição. Fabrício é meu fiscal de obras, ele sabe, acaba aí chegando lá e né, não está no exercício da sua função, porém, como poder público, a gente também tem que criar essas alternativas. Então não é só os pontos negativos, né? Há pontos positivos, porque a informalidade vai acontecer. A pessoa vai indo lá fazendo, vai comprando, o pessoal vai comprando porque é barato, vai acontecendo. A única coisa que não acontece é aquele que quer fazer um empreendimento da forma legal. Esse é impedido pelo poder público porque eu não tenho base legal para
poder permitir ele. Né? Não, vou dizer não, tu não pode fazer lá. Daí a informalidade acaba acontecendo, né? Então, a gente viu isso, que isso já aconteceu em vários lugares, durante toda a nossa história, né? E a gente tem aí trabalhado, seja a nossa gestão ou outras vezes, está trabalhando sempre para corrigir os prejuízos que às vezes foram feitos durante muito tempo, né? Com a sua segurança e sua base legal daquele momento, né? Aqui a gente está possibilitando várias outras coisas para frente, né? Como eu disse, assim, até 2025 vai ter várias discussões dessas. Todo esse trabalho aqui ele vai ter que ser revisado, né? Possam surgir novos conceitos, novas dinâmicas, né? Novas oportunidades até lá, e a gente pensar diferente. Nesse momento a gente visualiza essas possibilidades, talvez consertar os probleminhas que já, ou dar a possibilidade de um conserto de probleminhas que acontecem, que não deveriam acontecer, mas acontece, e também poder dizer sim para aquele cara, veio ali, pô, eu queria lá no São João Abaixo, eu acho que é um lugar legal para morar lá, vou produzir um condomínio fechado lá, porque eu tenho cliente, vai ser alto padrão, por exemplo. Estou chutando o empreendimento, porque hoje em dia o pessoal tem se atraído por coisas assim. Eu poder dizer sim para ele, não, se tu fizer todos esses requisitos aí mais um pouco, talvez tu possa implementar. Né? Poder dizer sim para aquele cara, às vezes, que também comprou lá na informalidade há um tempo atrás, que era o que conseguia, e poder enquadrar ele num programa do Regulariza Garuva, por exemplo, para ele ter uma propriedade, né? Ou ter vamos dizer assim, uma dignidade da sua propriedade. Hoje eu não posso. Hoje a gente não, né? Então isso também são os pontos positivos que traz não só um problema por uma termoelétrica. Se acontecer, né? Se acontecer, certamente será um empreendimento de grande impacto e, de fato, vai mudar a característica daquele local ali e todo o seu entorno vai ser afetado, tá, Ladiomar? Vai ser, porque o São João Abaixo ali é o que tem essa característica energética, né? Por aqueles fatores que eu citei no início ali, ter o gás e ter um manancial para conseguir abastecer e gerar essa energia. Fica em discussão. Fique à vontade. Se quiser falar o seu nome, por gentileza, também. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Aldir, eu sou de Joinville, mas tenho uma empresa não, um galpão aqui no Distrito Industrial Leste. E já tem uns 10 anos a empresa, né? Tá alugada aí para um inquilino nosso. E você falou em segurança jurídica. Essa parte de mudança de macrozoneamento, isso me preocupa um pouco. Porque quando eu adquiri o imóvel no Distrito Industrial Leste, era somente indústrias. E agora eu descobri que tem um projeto de fazer um condomínio residencial lá no meio das indústrias. Aí ficou uma coisa assim meio estranha, meio descaracterizada, né? E aí o pessoal me falou, não, mas vai ter uma área de vegetação lá que vai filtrar, no caso, o barulho, mas só com esse vento que deu esses dias, a vegetação praticamente caiu toda. E aí é uma coisa que não faz sentido, né? E isso eu acho meio preocupante. Daqui a pouco coloca um loteamento residencial no meio das indústrias, porque tem no mínimo umas 15 empresas lá, e tem um projeto que está lá no meio. E daqui a pouco, pelo que eu entendi, esse macrozoneamento ele pode alterar as áreas de atuação, é isso? Hoje, a área leste é o azul aqui, né? Então, por exemplo, hoje esse ali não se altera, né? O que se pode nesse trechinho aqui, entre azul e vermelho, ele possibilitar para essa área rosa essa expansão industrial. Eu participei dessa inclusão da residência, de fato, existem alguns trabalhos desse projeto, está em discussão aí, pode às vezes ter audiência pública, só para aquele projeto ainda não está, vamos dizer assim, consolidado, né? Mas surgem esses empreendimentos, né? A intenção era a seguinte, de fato, já quando foi instituído o plano diretor, lá em 2015, já havia algumas moradias ali. A gente tem alguns núcleozinhos urbanos ali próximo, né? Tem várias indústrias, de fato, né? E tem uma Vila Weber, do lado de baixo aqui tem algumas áreas onde que tinham muitas moradias, e essas pessoas
vamos dizer assim, com não tendo uso residencial ali dentro, elas ficam amarradas, né? Não pode mandar embora, e aquele cidadão lá, ele também é um afetado, ele está ali, pô, eu queria fazer uma reforminha aqui, né? Eu visitei uma propriedade ali bem pertinho, assim, uma área urbana, onde o cara queria só fazer uma edificação na frente da sua residência para abrir um cabeleireiro, né? Para ele ter o seu ganha-pão, assim, abrir um MEI e tal. E eu não conseguia habilitar, vamos dizer assim, a atividade dele, porque ele não conseguia uma vara de construção por não ter o tipo de uso residencial ali dentro, né? Então, por exemplo, assim, ó, são os dois lados da moeda de fato, né? Então a gente está tendo a ter que haver essa transição ainda, né? Vai ter um tempo de transição ainda para ficar predominante, né? Não seria, vamos dizer assim, uma coisa adequada, né? Coerente. Embora que vejam que são discussões, a gente acaba no poder público ali recebendo demandas de todas as frentes, né? Hoje em dia, todo mundo que anda pela cidade já tem presenciado um trânsito um pouco mais intenso na cidade, certo? Principalmente em alguns horários de pico, seja lá no começo da manhã ou começo da tarde. Por que acontece isso? Porque nós todos saímos já do mesmo lugar, que é a nossa predominância, todo mundo mora no mesmo lugar e trabalha no mesmo lugar. E daí isso, na mesma hora, né, gera outros problemas que a gente acaba discutindo em outras frentes. Mobilidade, trânsito, segurança, né? Então, não, é uma das formas, né? Um dos pontos que a gente tem que observar, né? Mas como que está a distribuição do meu layout para, às vezes, facilitar essa acesso ao serviço público e acesso à minha moradia, né? Porque um dos relatos que a gente tem também de algumas empresas um pouco mais retiradas, que a dificuldade é conseguir dar acesso à mão de obra, ou que a mão de obra acesse a sua indústria para ir trabalhar, né? Aí além do trânsito, né? Então, não é de todo ruim também ter as moradias próximo da indústria, né? Mas ela teria que estar talvez ordenada em um lugar adequado, né? Vamos dizer assim, ó, a gente tem possibilidade, né? A gente tem possibilidade, né? Não quer dizer que tem que estar tudo junto, né? Pode estar ordenadamente. Mas senhor Aldir, isso? Aldir, eu concordo plenamente. Tá aí o Gustavo até que não tá de prova, que é o engenheiro. Também já procurei ele sobre esse assunto. Eu acho uma grande incoerência por parte do executivo se acontecer. Porque assim, se já tem uma casa, então é algo consolidado. Tá lá, vamos respeitar ele. Agora, como o senhor Aldir colocou, agora fazer um loteamento em um lugar que, inclusive, eu sei de 2, 3 empresários que saíram de dentro do centro da cidade, que compraram aquela propriedade lá, aquele galpão e tudo mais, para estar lá, para tirar já esse trânsito do centro, porque incomodava, a gente só vai estar adiando um problema, porque daqui a 20 anos, esse futuro empreendimento, que por mim ali não sai, no meu ponto de vista, né? Esse loteamento, né, residencial, eles vão estar brigando aqui na Câmara de Vereadores, incomodando de caminhão na rua, caminhão isso, poeira. Hoje mesmo tem a Rua das Serrarias ali, o pessoal fala que pode serra lá no outro lado do asfalto. Então, eu acho que, por isso que eu falei que tem que chamar o conselho, dividir região norte e sul e detalhar bem essas partes aí, porque meio no facão assim é perigoso. Não, isso aqui é o momento para isso, tá? Isso não quer dizer que não é importante essa sugestão do seu Aldir. Não é, por exemplo, não é o objetivo do nosso projeto de lei, né? Hoje a gente não está tratando da área azul ali, né? Nós estamos tratando de outro, mas a gente já é de interesse público. Isso aqui é discussão, estamos gravado. A gente está considerando aqui para as nossas, vamos dizer assim, parecer e todas as outras discussões futuras que venham, tá? É isso aí mesmo. Boa noite a todos. Márcio, eu até sugiro, eu entendo a preocupação do seu Aldir, que tem a empresa, tem o galpão dele, está alugado ali para a empresa do Tex, e tem outras empresas que vai se instalar ali no caso. Aproveitando o Rodrigo aqui, que é o presidente, né, do Conselho da cidade, eu sugiro que a gente marque uma reunião com o proprietário do terreno, que eu acho que é de Goiás, né? Que ele venha até aqui para conversar conosco, entendeu? Para a gente tentar resolver essa situação da melhor maneira possível, que fique bom para ele e bom também para quem está em redor ali, né? Os
os empresários, tudo, que nem o seu Aldir, que tem o barracão dele. Não, com certeza. Porque eu acho que a área industrial ficou muito próxima da área central. Então isso, né, acaba causando um problema. Então se a gente marcar uma reunião com ele, de repente ele transforma aquela área em área industrial também, né? Talvez é o que se tem, vamos dizer assim, visto como oportunidade aquilo ali, né? Mas tu veja que se não há interesse público, né? Tem que ser bom para todos, certo? Senão Sim. a gente faz, vamos deixar a sugestão do Marcelino ali, Isso. entrar em contato com o cidadão lá e solicitar isso aí, a gente faz. Às vezes Que ele vem o cara até não aqui, consegue vir aqui, a gente marca um videoconferência para Isso. apresentar esse projeto, esclarecer. É algo... Pra gente tentar resolver isso da melhor maneira possível, porque acaba causando dor de cabeça para eles, né? Porque eles não sabem o que vai acontecer. Então, né? Aí todo mundo procura a gente, né? O pessoal lá, os empresários, e a gente também não sabe o que dizer, e daí fica nessa situação. Vereador complicada. Daniel, presidente da Comissão de Ordem Social, né, vereador? A gente podia até convocar ali junto com a comissão de vocês, né? De legislação. Ah, o Marcelino é da Ordem Social, então, Marcelino, vamos convocar aí a comissão da Câmara também, pelo menos para a gente compor todos, mas a gente documenta como uma pauta de trabalho da comissão, tá? Como fazemos sim, podemos deixar essa sugestão também para a gente fazer isso aí. Senhor Dir também, obrigado, senhor Dir. Continua a discussão, pessoal. O Rodrigo pode fazer uso. Boa noite. Só uma sugestão, Márcio, ali na FR, já que está expandindo a FR, isso, mais ali para baixo na expansão, é que hoje a FR ela não permite indústria, né? Então eu acho que seria interessante colocar um permissível, nem que seja, talvez dividir ela, nem que seja do contorno para cá, um permissível para a indústria, porque não faz sentido do lado de cada BR eu tenho a Marcegália e de frente do outro lado da BR eu não posso ter uma indústria, porque o FR é um corredor de serviço. E aí, mas nesse corredor de serviço não tem permissível indústria, certo? Eu até concordo que não seria legal a gente ter essas indústrias no corredor de serviço, digamos, aqui na frente da cidade, aqui na frente do centro, é a questão industrial, mas eu creio que, por exemplo, depois do contorno para cá, não vejo por que a gente não tem indústria na frente da BR. FR, essa faixinha cor-de-rosa aqui, ó, ela é paralela à BR-101 do lado de cima, no eixo norte, ali, oeste, né? E ela começa desde a divisa lá com o Paraná ali até a divisa aqui com Joinville, né? Então eu acho pertinente para o pessoal entender o que é aqui. O contorno é essa área aqui, que é bem ali no Urubuquara, né? De fato, aqui do lado amarelo, que é a parte para cá, temos indústria, né? Do lado de cima da BR, que é a mesma característica de terreno, basicamente, a gente não tem a possibilidade de ter indústria, né? Já teve inúmeras pessoas aí, pessoas jurídicas, que procuram o município e tem interesse em margear a rodovia BR-101, seja para qual a finalidade. Então, de fato, o terreno para cima aqui ele tem uma característica predominante de preservação ambiental, né? A gente pega aqui um trecho aqui, que é um pouco diferente, ali de frente à Balança, na Estrada Tupi ali já tem umas áreas de arrozeira, que é uma predominância rural, que teoricamente são iguais ali ao outro lado de baixo aqui do Três Barras, né? Tua sugestão, então, seria a gente dividir aqui, Rodrigo? Isso. Nesse trecho de baixo, possibilitar a parte industrial também? Eu acho que do contorno para baixo, colocar como permissível industrial. E eu creio que em cima não, porque eu acho que bem aqui de frente na cidade não ficaria legal. Mesmo que fosse de frente para a BR, os fundos estaria para a cidade, né? Ali, tipo, no centro aqui. Mesmo que seja de frente para a BR. É uma sugestão. Vamos colocar ela... Não sei se mais alguém quer discutir sobre essa sugestão do Rodrigo. A gente pode incluir ela na pauta. A gente vai botar ela em votação depois se a gente inclui ou não. O vereador, ficou claro que ele sugeriu? A faixa rodoviária ela é uma faixa predominante para pôr serviço, para o cara botar borracharia, hotel, várias frentes de serviço, né? Na parte ali do Urubuquara até Joinville também possibilitaria indústria naquele lado lá, né?
Obviamente que, mas eu tenho ali Morro da Brejaúva, eu tenho as minhas áreas de APP. Não faz, o macrozoneamento não muda a APP. Tá? A APP é característica ambiental, a gente não interfere na área ambiental aqui. Mas seria uma possibilidade. Mais alguém? O Marcos tinha alguma coisa anotada ali, Marcos? Ah, tá. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra para propor alguma sugestão, algum debate? O Pabst. Essa mudança da ampliação da parte urbana em cima dessa área, no plano diretor de 2020, o mundo barro industrial é permissível lá. Isso aí, a hora que virar urbano, não vai ser mais permissível. Como é que fica essa questão? Bota ali no sujo abaixo lá. Eu vou tentar repetir aqui no microfone o que você falou para ficar registrado aí na internet. O seu Andrei fez o seguinte questionamento. Tem uma empresa constituída no São João Abaixo, numa área rural, né? Com a possibilidade da expansão, se ele iria ser afetado com essa empresa consolidada ou não. Hoje é Aruc, Hoje é Aruc aqui. Aruc. Não tem uma agroindústria na área a UAS 02 ali? 01. Essas áreas não vão virar urbanas, né? E- Quem solicitar uma vai ter. E quem não solicitar vai mais fácil do que ela. Assim, exatamente, você não vai mudar a característica da tua propriedade, salvo se você quiser transformá-la, né? Baixar um INCRA, alguma outra coisa, né? De fato, o agroindústria ele não é um uso previsto nesse zoneamento AOAS 02. Ele vai possibilitar a expansão, mas você não vai deixar de ser Aruc, por exemplo. Né? Você não vai mudar a característica do teu empreendimento. Salvo se não, agora eu vou pegar minha propriedade, eu vou produzir um empreendimento ali dentro, vou ter uma área útil, né? Vai ter um trâmite a ser feito, né? E talvez aquela fração que tu use deixe de ser rural e vire uma área urbana, né? Daí tu vai passar a ter um novo tipo de uso, tá? Ampliações vai poder fazer. Só que, por exemplo, assim, se você converter daí hoje eu tenho uma fábrica lá, né? Uma fabricação. Hoje eu estou enquadrado no agroindústria lá, porque eu estou tentando me enquadrar, porque não vai ter um KNAI do teu CNPJ igual a definição de agroindústria, né? Mas se você, beleza, agora eu vou dividir o que é a minha propriedade rural e vou ficar só com uma fração para a indústria ali, tu vai conseguir dividir ela e ter uma fração só urbana. E nessa fração urbana, tu vai poder ir um pouco mais do que a agroindústria, por exemplo. Já vai poder ter atividades permissíveis de fabricação, que já seria enquadrado até num tipo industrial, não como agroindústria, tá entendendo? Pode ser a mesma coisa, pode ter os dois enquadramentos. Eu sei qual que é a tua atividade lá, né? Mas pode ser enquadrado num tipo industrial de fabricação, né? E pode ser um tipo industrial de agroindústria, tá? Permissível. Aqui já vai ser o uso admitido daí. Isso, não vai nem ser permissível. Vai ser permissível algumas outras atividades já. Pode ser, né? Permissível, né? Só que como assim? Se hoje tu vai continuar rural. Salvo se, não, agora eu vou dividir aqui, vou transformar parte de uma fração ali como área urbana, ou toda a minha matrícula, né? Tu vai poder transformar toda a tua propriedade numa área. Eu quero adotar agora o adensamento urbano aqui secundário e não ser só mais agroindústria, tá? Continua sendo rural, qualquer atividade que quer exercer,
Mas, por exemplo, assim, para tu modificar o teu KNAI lá vai ficar um pouco mais fácil. Né? Por causa que eu expandi ali agora a minha área, já vai passar a ser algumas coisas admitidas que hoje tu entra como agroindústria. Daqui a pouco, às vezes, tu vai ter uma pressão de serviço ali, que seria uma atividade fim, mas é um KNAI que tu não pode ter, né, dentro do teu CNPJ. Para o pessoal entender o que a gente está falando. Quando ele vai constituir um CNPJ, vai fazer a primeira opção é fazer a viabilidade do CNPJ, onde o nosso órgão de planejamento ele vai pegar aquele KNAI lá da atividade do CNPJ e vai olhar para dentro dos nossos, esse KNAI é possível eu permitir para o cidadão aqui, esse KNAI não. Nunca é igual. Os usos do plano diretor eles são bem genéricos, né? Então vai ter KNAIs bem específicos ali. E muitas vezes, por não permitir, quando chega lá no órgão do planejamento, ele vai falar, não é um uso permitido dentro daquele zoneamento. E às vezes o cara acaba não conseguindo fazer uma alteração de contrato social, coisa simples, coisa contábil, por conta de não ser um uso permissível, pelo menos, né? Às vezes nem exerce atividade, mas tem que estar lá na sua constituição de CNPJ para constituir o seu objeto social e a gente fica daí sem base legal para simplesmente definir. Às vezes não vai mudar nada a característica do cidadão, só a documentação não vai ser possível. Ficou claro, senhor Andrei? Mais alguém? Tivemos duas sugestões, 3. Uma foi esclarecida do vereador Ladiomar, sugestão ali do seu Aldir Marcelino, de a gente convocar lá o pessoal do loteamento, né, Rodrigo, junto com o nosso conselho ali, a comissão, para a gente fazer uma discussão daquele projeto em específico. Tivemos uma sugestão do presidente do conselho de a gente dividir a FR, né, em 2 FR, ficará uma FR1, que é a faixa rodoviária com a predominância aqui do eixo norte, aqui na nossa parte da serra, e uma FR2 seria do contorno sul até a divisa com Joinville, onde que nessa FR2 a gente permissível também o tipo industrial, certo? Para aqui em cima não ter a permissão do tipo industrial. Vou colocar em discussão, então, em votação essa sugestão, se a gente pode incluir nesse projeto ainda, que daí eu tenho que mandar um projeto substitutivo, tá, vereador? Já com as colocações aqui da audiência. Quem concorda com a gente dividir, bota o mapinha ali de novo para a gente fazer o favor. Quem concorda em a gente dividir, bota aqui na parte de baixo, vamos dividir essa faixa rodoviária em faixa rodoviária 1, que é do contorno sul até a divisa com o Paraná, e do contorno sul até a divisa com Joinville em faixa rodoviária 2, com a permissão de incluir indústria do lado 2. Pessoal que concorda, fique como está. Unânime para a gente incluir essa sugestão. No projeto como um todo, no que a gente se propôs aqui, que eram os nossos objetivos, primeiro artigo era a gente incluir a 6 ali no bairro, no loteamento Jorge Paula, para a gente ter mais um lugar de setor de interesse social, e da criação das zonas de expansão. Ficou alguma dúvida? Mais alguém do projeto como um todo? O pessoal tem mais alguma colocação? Alguém gostaria de se manifestar? Podemos dar continuidade? Quem se manifesta pela aprovação, fique como está. Unanimidade também. Não sei se o pessoal lá na entrada tinha uma lista de presença. A gente precisa que todos assinem, tá? Todos assinem a lista de presença, por gentileza. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? O Marcelino, o vereador Daniel? Obrigado, vereador. Boa noite a todos. A fala do Marcelino foi bem coerente, então, secretário. Vamos fatiar essa audiência pública, onde foi apresentado aí as alterações, né? No Baixo São João abaixo, Sol Nascente. E do 3 barras, predominante. 3 barras, né? Então, se houver essa possibilidade de levar essa audiência pública para esses bairros, seria bom, seria necessário.
E com referência, que é alteração de lei, né? Ainda mais plano diretor, cria-se uma discussão complexa, e nós temos ali a nossa área industrial, já onde tem a parte consolidada, como disse o vereador lá de Omar aqui, tudo bem, a gente até entende. Agora, onde não existe, passar para uma área urbana residencial é complicado. Então, seria bom seguir a sugestão do vereador Marcelino mesmo. Não, com certeza, podemos fazer até. Então, vocês gostariam de o quê? No São João Abaixo, a próxima? Tem bastante pessoas do São João Abaixo, pessoal. Eu creio que após feita a convocação, creio que aparecerá. Não, a gente No acha, bairro, acho que eles irão, com a gente certeza. acha que tem a Associação dos Produtores, às vezes eu vejo com eles lá um espaço adequado para a gente fazer aí uma discussão, aí marcamos uma data sim. Tá? Óbvio que não vai ser tão breve, porque a gente tem um tempinho ali de ver uma data e um espaço, e tem uns 15 dias que tem que ter um edital publicado para a convocação, tá? Então, mas dentro de 30 dias a gente consegue fazer ali essa primeira discussão aí na localidade. Não tem problema. Tá ok, secretário, obrigado, hein? Pode ser na Mina Velha. Sol Nascente, na verdade, né? A Mina Velha não afetou por essa. O Sol Nascente e, por último, no Três Barras, então. Mais alguém, vereador, mais alguém gostaria de se manifestar? Boa noite. Boa noite. Sônia Caroline, faço parte do conselho da cidade como sociedade civil. E eu acho muito pertinente o que saiu nesse momento de trazer isso para os bairros, porque como sociedade civil é algo complexo. Você olha, você observa, mas você não domina. Você não consegue, às vezes, mensurar o impacto disso dentro do seu próprio bairro. Porque, assim, a gente está num deslanchar de progresso dentro da nossa cidade. E a gente precisa regulamentar isso. Só que a sociedade civil, e já que eu faço parte dessa característica, realmente eu acredito que vai se sentir contemplada de saber quais serão essas mudanças. Porque o que acontece? Às vezes aquela pessoa é simples, é humilde, mas ela vai alavancar a vida. Ela vai poder ter uma empresa, ter uma indústria, e vai às vezes se debater com questões que ela jamais imaginava que lá no bairro dela, que há tantos anos mora, vai ter. O impacto grande que a empresa geradora de energia vai trazer para a nossa cidade, além de progresso, toda essa questão ambiental também é algo que numa de nossas reuniões eu já tinha explanado essa questão, né? É algo que eu fico de olho, mas quero mesmo elogiar o momento de agora, de debate muito produtivo, e que, de fato, está incluindo a sociedade civil numa discussão que é pertinente. As pessoas têm que participar do desenvolvimento, não só da cidade, mas do seu bairro. Parabéns a todos. Muito obrigado. Complemento a tua fala, não só o pessoal dos bairros da localidade, nós também, às vezes que não somos daquele bairro, participar e ir lá ver o que às vezes está acontecendo, porque nosso município é bem grande, bem dinâmico, às vezes a gente fica um tempinho sem se deslocar em alguns locais aí, quando tu vai já, o que aconteceu aqui? Não acompanhei essa mudança, né? Então, para a gente se familiarizar com tudo que está acontecendo aí na nossa cidade, também é pertinente que a gente participe, não só o nosso pessoal local. No primeiro momento, no início eu falei que seria um primeiro momento, né? Quando a gente se fala em uma alteração de um plano diretor, fica tudo muito vago, então agora a gente já está saindo com um norte do que se está discutindo, né? Então, um primeiro apanhado principal era necessário, né? Para que a gente não vá discutindo pontualmente e não se polua essa nossa discussão, né? Que todo mundo saia num alinhamento do que está se praticando, e certamente amanhã, quando estivermos circulando aí na nossa cidade, a gente vai observar no dia a dia o que a gente acabou de falar hoje. Pô, realmente, tem trânsito aqui, de fato, tem barulho lá, os caras estão querendo morar, que eu acho que tem um potencial para atrair várias coisas ou para desenvolver, porque não ter uma indústria lá na frente da Marcegalha, né?
Se de um lado tem, do outro, por que não, né? Então, são momentos que nos clareiam a cabeça e também a nossa percepção da nossa própria cidade. Mais alguém? Caso ninguém... Só para deixar também registrado, Márcio, ali quando a gente fala de Serra do Mar, aquele outro lado ali, em frente a Marcegali e tudo mais, aqui não tá, por isso que eu digo que a gente tem que se debruçar em cima e ver bem aquela metragem ali, porque a gente sabe que a Serra do Mar, se não daqui um dia vai estar o pessoal aí de dreadlocks aí batendo panela, indústria, e vai virar aquele problema, porque tem toda a questão aí turística da nossa serra, que na verdade isso nós aqui garuvenses ainda a gente não descobriu ainda, mas é vista no mundo todo, né? Então só para deixar bem registrado isso, para a gente firmar também um ponto ali, para que senão daqui um dia é igual aquela situação que eu falei, normalmente as propriedades aqui tipo, tem 500 de frente por 2.000 de fundo. E daí tem aquela questão, não, se pegou uma ponta, toda a propriedade ela está incluso na área, então, principalmente ali, sabe? E também só para deixar registrado aqui, talvez o Márcio pode complementar depois, essa usina termoelétrica, ela depende de passar por um leilão, né, Márcio? Se não me falha a memória, já passou. Não Isso. passou. Ia passar parece que em julho e agora em outubro, né? É para ser, só que precisa cumprir alguns critérios, por Isso. exemplo, para ingressar. O que a gente está debatendo aqui é uma das coisas a serem cumpridas, Isso, né? que é uma das exigências, né? E pelo que eu fiquei sabendo, assim, a gente tá vendo o cenário nacional aí, como é que tá, né? O negócio tá... Então, vamos pensar positivo, né? Para que realmente esses investidores aí tenham coragem e venham aqui, né? Trazer essa... Porque eu digo que vai ser uma explosão para Garuva, né? Tanto que diz que eles falam que a primeira contratação, no primeiro momento, já são de mais de 2.000 funcionários. Esse número é numa obra, né? Uma obra uma obra desse porte, ela acaba consumindo esse tanto de gente. Obviamente, numa produção, né, ela é bem menos. Porém, quando se vem um empreendimento desse porte, ele acaba trazendo toda uma cadeia de suprimento que ele dá suporte ou que depende daquilo também, né? Então, sim, não digo que isso vai acontecer por essa nossa discussão, porém a nossa legislação não seria um impeditivo se acontecesse, né? De fato, ela teria uma liberdade para nós, para nosso município, para que a gente consiga estar preparado, né, se caso aconteça, né? Então, nem entro em questão de nível de política nacional, né? A gente sabe que a gente tem uma característica local diferenciada aqui, né? Então a gente tem que simplesmente, não digo nem se beneficiar disso, né? Mas se a oportunidade aparecer, a gente está pronto para segurá-la, né? Então, assim, a gente combinou, então, foi uma discussão de ter mais um evento desse. A gente vai estar mandando um comunicado oficial aqui para a Câmara. Já vamos estar ajustando o nosso projeto. Na próxima reunião, a gente já vai trazer um projeto de lei já com as sugestões aqui propostas para ele ser construtivo. E aí a gente vai estar publicando em todos os canais oficiais aí uma data com o local lá na região do São João Abaixo, então, para a gente fazer uma discussão do tema novamente e especificamente daquela localidade, tá? Então, foi um resultado aqui da nossa audiência de hoje. Quero agradecer a presença do vereador Ladiomar Marcelino, vereador Daniel, vice-presidente, todos a Marli também, o vereador Carius que tiveram que se nos sentar, os colaboradores aqui da casa, o pessoal da sociedade civil organizada e voluntária, o Rodrigo, representando o Conselho da Cidade, que está sendo um órgão aí de apoio aí nesse trabalho, né? A gente está discutindo isso junto ao Conselho da Cidade há alguns meses já, né, Rodrigo? 3, 4 meses, já também tem um grupo grande de sociedade civil e órgãos públicos que atuam em cima para chegar como está. Agradeço aí o pessoal da Câmara por ceder o espaço em todo o trabalho que tem desempenhado. E vamos estar divulgando na nossa rede social uma data para uma nova audiência pública, uma segunda etapa para a discussão do projeto de lei complementar 04,
na localidade do São João Abaixo, com data e local a ser divulgada, tá? Em média daqui a uns 30 dias para dar o prazo legal de publicação. No mais, agradeço aí a presença de todos, muito obrigado pela contribuição dessa noite e declaro encerrada então a audiência pública, primeira audiência pública para a discussão do nosso plano diretor na lei, o projeto de lei complementar 04/2023. Tenham aí uma ótima resto de noite. Muito obrigado.